Hoje nós vamos conversar sobre o Assaí, o segundo maior player de varejo alimentício aqui no Brasil. Como sempre, vamos conversar sobre as suas operações, principais características, riscos, vantagens e fique até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo do açaí por diferentes métodos de valuation. Já te convido também a deixar o seu like, se inscrever no canal e se quiser contribuir com o nosso projeto, no Apoia-se você consegue fazer sua contribuição e garantir que a gente siga aqui fazendo esse conteúdo gratuito. Além de já ser o segundo maior player do varejo brasileiro, o histórico do crescimento, aqui a gente está olhando para a receita, mas no EBITDA também seria similar. O crescimento do açaí é fora do sério. Ele tem um crescimento anual composto entre 2011 e 2022 de 27% para suas receitas. Eles fizeram isso através de uma linha de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico através de conversões de outras lojas. E na minha visão também foi o açaí que consolidou esse estilo de venda aqui no Brasil, com esses grandes mercados big box atacadistas, onde você pode comprar em quantidades maiores para conseguir um valor mais acessível. E cada vez mais eu acredito que esse modelo continue crescendo, continue ganhando espaço, até porque é um modelo muito popular e vantajoso para as classes médias e mais baixas. Tanto que a gente vê 61% dos clientes açaí são classe C. Ainda tem bastante espaço para crescer com as classes D e E, que representam 30% da população, mas apenas 14% dos clientes açaí. Mas até a classe A e B estão tendo alguma aderência a esse modelo atacadista e por trazer economia ao cliente final, eu acredito que seja um modelo resiliente, que pode capturar mais consumidores e que tenha uma certa defesa natural contra processos inflacionários ou de dificuldades econômicas no Brasil, tanto por ser varejo alimentar, que é algo essencial, que todo mundo tem que comprar, continuar comendo, quanto por já ser a opção que busca maior economia para seus clientes. Então, em períodos de aperto, as famílias vão buscar alternativas atacadistas para fazer suas compras. E com todo o crescimento que eles tiveram recentemente, hoje eles já são presentes em quase todo o Brasil, com exceção só aqui do Espírito Santo e da parte mais ao sul do Brasil. A própria Minas tem poucas lojas, né? Minas é um estado grande, 6 lojas só é bem pouco. Já tem uma operação quase em escala nacional e ainda tem espaço para crescer, já tendo uma marca forte, um reconhecimento do consumidor e essa atratividade das economias que o consumidor consegue fazer nas suas compras de mais longo prazo ao ir num atacadista. Quando a gente olha o crescimento composto do açaí nos últimos 5 anos, ele cresceu a ritmo de 24,3%, bem acima da média do setor. E quando o assunto é volume de vendas por metro quadrado, ele já está aqui bem acima tanto do Grupo Mateus quanto Atacadão, que é a entidade do Carrefour para competir com o açaí. Eles têm também um modelo de conversão de lojas, inclusive do Extra Hiper, né? Porque o açaí ele existia na bolsa antigamente, porém dentro do Pão de Açúcar, da Pecar 3, em 2021 teve esse spin-off e ele passou a ser uma empresa sozinha. E aí na época que ele anunciou que ia pegar essas lojas do Hiper, que é da antiga empresa que ele fazia parte, flutuou pelo mercado uma certa preocupação de ser um acordo mais vantajoso pro Extra do que pro açaí, mas boa parte das lojas já foram convertidas e a margem EBITDA das lojas convertidas que já estão em operação estão aí 1,5 pontos percentuais ou 150 pontos base acima da média do açaí. Então eles estão conseguindo trazer a qualidade das suas operações mesmo para essas lojas convertidas. E olhando ainda para essas conversões, quando a gente olha para elas que tem aqui 5 meses de operação em média, a gente apesar de ver uma margem EBITDA um pouco menor do que nas lojas em operação já há mais de 12 meses, o faturamento, né, as vendas ainda estão sendo maiores, o que nos indica que as aquisições, que essas conversões foram acertadas. Olhando os resultados do primeiro trimestre de 2023 em relação aos de 2022, a gente viu um crescimento de 32,6% nas vendas, de 33% no lucro bruto e de 26,5% no EBITDA ajustado. O lucro líquido, porém, teve uma grande queda de 66,4% devido principalmente a quase que terem dobrado as despesas financeiras, um aumento de 88,2%, o que é relativamente normal no contexto de topo da Selic que a gente está vivendo. Inclusive, mesmo com esse contexto e sendo uma empresa que depende de muito investimento, tanto para o crescimento orgânico, tanto por ter ainda 28 lojas em fase
meses de obra e mesmo assim uma relação dívida líquida por EBITDA de 2,78 vezes, que é um patamar controlado para uma empresa que gera de fluxo de caixa operacional 4,5 bi no ano de 2022 pelo menos, mas desde 2019 que a gente tinha os dados aqui, 3,2 em 2021, 3,6 em 2020. Então mesmo eles tendo uma dívida mais ou menos alta, mesmo o ativo circulante deles agora do último trimestre ser menor, quase 2 bi menor do que o passivo circulante, ele já tem uma geração de caixa operacional que é muito grande e que não se converte totalmente em fluxo de caixa livre. No último ano o fluxo de caixa livre foi de 1,3 bi, porque as atividades de investimento ainda são muito altas, 3,8 bi em 2022, 3,3 bi em 2021, 4,8 em 2020. Então ele ainda está num momento que ainda pode ganhar market share, se expandir para novas áreas, então ele ainda vai manter um nível de investimento alto, até porque é uma empresa de crescimento que busca continuar esse crescimento, mas a gente está vendo isso se refletir no crescimento do lucro operacional e no futuro, mais daqui para frente, ela ainda vai ter um capex alto, mas não vai ter que converter novas lojas ou que criar novas lojas, e conforme isso for acontecendo, o fluxo de investimento dela vai diminuindo e aí vai sobrando bem mais fluxo de caixa livre para os acionistas. Possível citar também que eles têm uma preocupação com uma estratégia digital, que não é o principal deles, mas não deixa de ser importante ter também esse canal de vendas, ter essa possibilidade para o cliente. Nesse último trimestre, houve um gasto aí de 1,1 bi para fornecedores, que afetou muito a geração de caixa operacional da empresa, mas não muda a perspectiva da empresa de longo prazo. E mesmo sendo uma empresa de imensa qualidade, de imenso crescimento, infelizmente, né, todas as varejistas têm uma margem líquida apertada, inclusive com o aumento da taxa de juros a gente viu a margem líquida caindo em 1,85% atualmente, o que é baixa, mas para uma varejista é normal. Conforme a taxa de juros cair, eu espero que ela consiga voltar para 3, 4%. Em termos de ROI, ela é fantástica, atualmente aqui nos 27%. Em ROIC também, atualmente aqui em 17,32%. Patamar incrível de retornos. Apesar dela ter dividendos, você não está comprando ela esperando por isso, tá? É uma empresa de crescimento, tanto que a gente vê o payout dela bem baixinho, o máximo que bateu aqui foi em 15%, 2022 foi de 4,72 apenas, mas de ponto negativo dá para citar também que ela tem pouco tempo sendo uma empresa sozinha na bolsa, que desde março de 2021 apenas. Nesse período ela quis subir, testou aqui os R$19, voltou a cair, conseguiu recuperar, bateu ali os 20, 21 e agora volta para as suas mínimas. Mas nesse período, como a gente já viu, as operações seguiram florescendo. Existe também um movimento atual do grupo Casino, que também é controlador do Pão de Açúcar, de diminuir a sua posição no açaí, e esse movimento vai estar ocorrendo até novembro desse ano, sendo uma pressão nas ações do açaí, o que está nos dando oportunidades e deve alargar essas oportunidades em alguns momentos específicos. Vim aqui para a aba de comparação das ações. Em termos de PL, o açaí é o que está mais barato. Em termos de EV/EBITDA, é o segundo mais barato, mas bem perto do Carrefour. Em margens, o Grupo Mateus está melhor. O açaí está mais em linha com a margem líquida aqui do Carrefour, né? Em termos de dívida líquida, o Grupo Mateus também está uma posição bem mais confortável, mas em retorno, açaí amassando. E eu particularmente acredito que o açaí tem sim uma posição mais dominante, até por estar presente em várias partes do Brasil em relação ao Grupo Mateus. A comparação mais justa seria o Carrefour, mas o Carrefour vem também não só com o atacadão, vem também com os supermercados mais tradicionais, e o Pão de Açúcar complicado, dando prejuízo por aí, então nem entra direito na discussão sobre qualidade, fica mais entre esses três, e eu acredito sim que o açaí tenha uma vantagem em relação a eles. Porém, o Carrefour também tem, por ser já também uma marca muito dominante, muito grande, muito estabelecida. Porém, o Carrefour não vai conseguir ter o crescimento que a gente espera do açaí. O Grupo Mateus até pode buscar mais crescimento e tentar competir mais nessa linha, mas considerando as características de cada uma, eu acho que o açaí é o mais atrativo e me parece também estar num ótimo momento de compra. Então, bora lá pro que interessa, que é o cálculo do preço justo do açaí. E depois de a gente saber o preço justo dele, vou fazer aquele trechozinho no final do vídeo onde eu comento o comportamento dos ativos essa semana no mercado e onde eu tô vendo as oportunidades. Então vamos lá, o cálculo do preço justo do açaí, começando pelo desconto de fluxo de caixa. Como a gente já viu, o fluxo de caixa livre do último ano foi de 1,35 bi. Operacionalmente eles geram muito mais que isso, mas ainda tem um volume de investimentos muito grande. Seria só diminuir esse ritmo de investimento que eles já teriam um fluxo de caixa muito
muito maior, mas ela continua reinvestindo em si mesma, então a gente pode até ver uma queda desse fluxo de caixa. Inclusive, esse é o tipo de empresa que a gente não precisa ficar tão preocupado de ter alguns períodos negativos, contanto que o operacional esteja indo bem, mas para o nosso valuation, vou estimar uma pequena queda desse fluxo de caixa aqui, mais para perto de 1,1 bi, a dívida líquida dela atualmente aqui em 8,7 bi, com um total de 1,35 bi de papéis em circulação, que a gente coloca aqui. Estou mantendo 10% de taxa de desconto para os 5 primeiros anos e 8% na perpetuidade, uma taxa de crescimento terminal de 3,5% e estou estimando um ritmo de crescimento que nem é tão grande assim. Ele talvez consiga entregar até mais que isso no seu EBITDA e nas suas receitas, mas para o fluxo de caixa livre, considerando que algum ano possa ter uns investimentos a mais que diminua o crescimento do fluxo de caixa livre, acho que uma média de crescimento de 14% é bem plausível. Aliás, não só plausível, ainda conservador, acho que daria para botar até um pouco mais. Mas mesmo com esses parâmetros, a gente chega a um preço justo descontado da dívida líquida de R$ 17,45. Com a empresa atualmente nos 11,62, a gente tem uma margem de erro maior do que 30%, né? 30% de margem de erro traria a gente aqui para os 12,21. E a gente está com essa margem toda, estimando uma taxa de crescimento que não é tão grande assim, que o açaí pode entregar até mais. Porém, em termos de fluxo de caixa livre, a gente pode ver bem mais oscilação do que o que a gente está projetando aqui. De qualquer forma, me parece que a empresa está extremamente descontada, mesmo com uma grande margem de erro, até uns R$13 eu estaria muito confortável de comprar o açaí. Pelo método de Graham, o açaí vem aqui com 80 centavos de lucro por ação nos últimos 12 meses, né? 16%, porque pro lucro eu acho que ele consegue uma taxa ainda um pouco maior. Imagino também menos oscilação no lucro do que no fluxo de caixa livre, taxa de desconto dos mesmos 10%, e dessa maneira a gente teria o valuation aqui dele nos R$14,25, aplicando uma margem de erro de 15%, a gente chega nos 12,11. No método Peter Lynch, a gente vai pegar o PL dele aqui de 14,55, com uma taxa de crescimento dos mesmos 16%, e o dividend yield é bem pequenininho, 0,75% apenas. Então, mesmo o método de Lynch, mesmo desconsiderando os dividendos, o método nos dá que ela está perto de 10% de desconto em relação ao seu valor justo. Considerando o retorno através dos dividendos, esse desconto cairia para mais perto de 13%, quase 14%, segundo esse método. E não vou usar os métodos pautados nos dividendos, porque a gente já viu que é uma empresa que paga poucos dividendos, não é isso que vai ser o driver de valor dela, então não faz muito sentido a gente usar esses dois métodos aqui. Mas quero deixar lembrado que se você quiser acesso a qualquer uma dessas planilhas aqui, fazendo sua contribuição pelo Apoia-se, com valores acima de R$15, você vai ter acesso a todas as planilhas, mas com apoio de qualquer valor, você já vai ter acesso aos vídeos exclusivos que eu vou começar a fazer por lá. E como prometido, tô dando uma olhada aqui no que aconteceu essa semana, e as empresas que estão chamando minha atenção nesse período, que parecem estar atrativas, não estão tendo uma performance tão boa, mas mantém a qualidade. A primeira que eu vou citar aqui é a BB Seguridade, que agora, nesse momento, ela se encontra batalhando com a média móvel de 200 períodos. Inclusive, é bem plausível que ela não consiga se manter aqui acima e continue caindo, venha buscar talvez os 29 e pouco, talvez até aqui os 28 e 24. E se ela, de fato, não conseguir manter essa média móvel, ela vai, na minha opinião, começar a chegar a patamares bem atrativos, então é uma empresa que a gente pode ficar de olho. A própria Magalu, obviamente, muita volatilidade, um risco bem maior, mas teve uma queda mais forte essa última semana, tá encontrando apoio, né? Então o movimento contrário da BB Seguridade está encontrando apoio na média móvel de 200 períodos, talvez também pela perspectiva técnica possa ser uma compra atrativa. Já lá fora tem a Verizon, que tá, me parece, num preço muito bom, a própria BTI também, que veio apanhando aí recentemente, também me parece estar dando um ponto de entrada interessante. Lembrando que se você quiser análise de qualquer uma dessas empresas, é só falar, porque sabendo que tem público interessado e a empresa estando num bom momento de entrada, na minha opinião, eu gosto de trazer aqui pro canal. O próprio dólar, às 4,95, tá atrativo, tá um bom momento de aporte, um bom momento de dolarização da carteira, na minha opinião. Então, para mim, tá fazendo extra sentido buscar as ações americanas que estão descontadas também. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, bons investimentos e até a próxima!